E aí, pessoas, como vocês estão? Eu, como vocês já muito bem devem saber, sou Rafael Baroni e sejam muito bem-vindos para mais este vídeo aqui no canal. Yes, wow, yes. E vamos lá. O que é o vídeo de hoje? É um vídeo que vocês já estão se acostumando a ver aqui no canal às quintas-feiras, desde lá antes do início de Falcão e Soldado Invernal, onde falamos dos personagens aqui introduzidos na série. O personagem de hoje não está exatamente inserido aqui na série, porém há referências a ele, porém de forma diferente do que vemos nos quadrinhos. O Lobo Branco, aqui no MCU, está sendo introduzido como sendo o Bucky, aparentemente, e isso pode mudar porque nos quadrinhos ele é apenas o Soldado Invernal e o Capitão América em algum momento ali, onde acreditam que o Steve Rogers está morto. Porém, aqui no MCU ele vem sendo introduzido como Lobo Branco desde os pós-créditos ali de Pantera Negra, onde crianças chamam ele de Lobo Branco quando ele vai falar ali com a Shuri. Depois, em Guerra Infinita, o T'Challa chama ele de Lobo Branco também quando vai recrutá-lo para a guerra contra o exército do Thanos. E também já aqui na série de Falcão e Soldado Invernal, lá no segundo episódio, quando ele está falando com o Sam, quando eles estão invadindo aquele lugar em que os apátridas estão, o Sam brinca com ele falando que ele passa um tempinho ali em Wakanda, já fica todo sorrateiro e já é praticamente o Pantera Branca. Mas aí ele corrige, o correto é Lobo Branco. Mas vamos ver quem é realmente o Lobo Branco, porque nos quadrinhos ele é outra pessoa, tem uma origem totalmente diferente. A única coisa que não é diferente aqui nesse Lobo Branco é que a origem dele, como de muitos personagens, é uma origem trágica. Então, bora lá ver quem é esse Lobo Branco. Opa! Bom, como eu disse, o Lobo Branco ele tem uma origem trágica, assim como de muitos outros personagens, sendo que ele origina-se ali no início de tudo, nos quadrinhos do Pantera Negra, como um órfão, que ficou órfão por quê? Porque ele foi o único sobrevivente da queda de um avião. Essa queda de avião ela tem duas possibilidades diferentes que foram abordadas ali nos quadrinhos. A primeira é, ele caiu de propósito em Wakanda, e a segunda é que ele caiu no país vizinho, a Wakanda, que faz fronteira no norte, e ficou lá na mata, na floresta daquele país vizinho que faz divisa com Wakanda no norte. Como ele foi descoberto ali, dois anciões de Wakanda chamados Pa e Pa Mitume, que tem esse nome meio diferente, mas uma característica bem africana, se a gente for ver nomes africanos ali, T'Challa, T'Chaka, e ele é descoberto por esses dois anciões que o pegam e levam para Wakanda, porque eles queriam saber o que fazer com essa criança aqui nesse primeiro momento. Quando ele é levado ali para Wakanda, é iniciado um debate, primeiro entre esses dois anciões. O Pa Mtumbe, ele acha que é um teste do deus Pantera, que ele acredita que o deus Pantera fala: nenhum forasteiro, ninguém de fora deve ficar vivo aqui em Wakanda. Então ele acha que é um teste do deus Pantera que deixou essa criança viva para ver se eles realmente iam matar uma pessoa que não era de Wakanda. Já o Ma Mtumbe, ele nunca teve os próprios filhos, eu não sei dizer aqui se é homem ou se é mulher. Nunca teve os próprios filhos. Então ele achou que era uma bênção do deus Pantera, dando uma criança para que ele cuidasse como se fosse sua. Quem termina com essa discussão é o rei T'Chaka, o pai do rei T'Challa, que a gente vê ali no MCU. O T'Chaka ele morre já em Guerra Civil. A gente tem uma participação muito pequena dele, porque ele já morre ali em Guerra Civil e volta só como o espírito de um rei anterior para falar com T'Challa ali em Pantera Negra. O rei T'Chaka decide então que essa criança deveria se tornar um cidadão de Wakanda e encerra de vez essa discussão. Com essa decisão do T'Chaka, ele toma uma segunda decisão aqui. Ele torna esse bebê um cidadão de Wakanda, o primeiro de fora a se tornar cidadão de Wakanda, porém com um detalhe. Como já tinha um dos anciões querendo matar esse bebê, ele toma o bebê para si e cria como se fosse um filho dele. Porque ele acredita que as pessoas de fora de Wakanda não são inerentemente más. E ele tem esse pensamento reforçado devido ao encontro que ele teve com o Capitão América, o Steve Rogers, que era uma boa pessoa e não era um cidadão de Wakanda.
Então, com medo de que alguma coisa de ruim acontecesse com essa criança devido a essa crença que os wakandanos tinham, ele passa a cuidar dessa criança, criar como seu próprio filho e o nomeia como Inwidaki, como está escrito aqui. Ou simplesmente de Hunter, que na palavra inglesa significa caçador. Ele passa a treinar ele na cultura wakandana e nas formas de batalha e de caça de Wakanda. Apesar de todos os esforços dele durante a sua vida de se provar como um cidadão de Wakanda, ele ainda é tratado com muito preconceito pelos wakandanos, por se tratar de uma pessoa que veio de fora. Os esforços do rei T'Chaka e os dele mesmo não foram suficientes para contrariar isso, porque as pessoas tinham esse forte preconceito contra ele, só porque ele não nasceu ali. Devido a todo esse tratamento e sentimento de ser um forasteiro, ele se aproxima muito de Ramonda. E quem é Ramonda? Ramonda é a terceira mulher do rei T'Chaka. Ela também acaba sofrendo esse tipo de preconceito, porque ela cresceu fora ali dos muros de Wakanda, cresceu durante o Apartheid e também tinha esse sentimento de forasteira. Então, como eles tinham esse sentimento em comum, eles acabaram se aproximando e se tornando confidentes um do outro. O Hunter é a primeira criança ali que o rei T'Challa tem como filho, uma imagem de filho para si. Porém, ele ainda acaba sofrendo muito com isso, porque o rei começa a ter outras crianças, outros filhos aqui dele e que são filhos de sangue que ele realmente tem e que nascem ali em Wakanda. É um dos filhos que ele teve, o primeiro aqui no caso biológico, que ele teve com a sua primeira esposa chamada Niami, quando o Hunter já tinha 12 anos, foi o rei T'Challa. E o Hunter sentia muitos ciúmes dele, porque o Hunter, apesar de ser considerado um filho pelo rei T'Chaka, apesar do Hunter ter toda a certeza do amor que o rei tinha por ele, como se fosse realmente um filho dele, que tenha saído das entranhas dele ali, mesmo sangue, apesar dele ter certeza desse amor, ele sentia muito ciúmes do T'Challa, porque ele tinha certeza, e realmente era uma coisa que ia acontecer, porque se fosse o contrário, o povo ia se rebelar completamente contra ele, que ele nunca ia ser o rei de Wakanda. Esse rei seria futuramente o T'Challa, porque ele era o filho legítimo de sangue do rei e herdeiro digno do trono para os e herdeiro do trono, como era visto assim pelo povo de Wakanda. O rei T'Chaka não deixou isso passar despercebido. Ele percebeu que o Hunter tinha essa ânsia, essa vontade de ter uma posição de poder ali no governo de Wakanda. O T'Chaka, ele era esperto, sabia que o povo não ia aceitar ele numa posição governamental, então o T'Chaka, para solucionar isso, no momento em que o Hunter se transforma em maior de idade, o T'Chaka coloca ele como líder da guarda secreta ali de Wakanda, os Hatut-Zerazi, que é também conhecido como os Cães de Guerra. E se eu não estou bem louco, a gente tem a menção a esse nome Cães de Guerra, eu acho ali no filme do Pantera Negra. Esse é um time especialista criado pelo próprio rei T'Chaka e que é composto por espiões, especialistas, assassinos, que foi formado devido aos conflitos que ocorriam fora dos muros de Wakanda ali no mundo como um todo. Aqui, sem falar dos quadrinhos em si, a África sofreu muito por guerras territoriais, guerras civis que a gente via lá dentro, e também por causa de colonizadores que causaram muito conflito ali e se aproveitaram muito da população africana. Isso no mundo real, no nosso mundo aqui. Se for pesquisar, a gente vê que muito disso aconteceu. E a Marvel aproveitou para trazer isso um pouco para os quadrinhos. A Hatut-Zerazi, que são esses cães de guerra, ela é muito parecida com forças policiais reais que existiram, e mesmo no contexto que ela estava ali inserida, ela é considerada muito brutal e que suas táticas eram muito questionáveis e que eles sempre faziam isso buscando o bem maior para o Wakanda, os principais interesses de Wakanda. No momento que o T'Challa vira rei de Wakanda, ele descobre o quão longe essa polícia secreta ia para conseguir os objetivos dela e atingir o ideal que o Wakanda queria por ordem do rei, o pai dele. Então ele, como sendo um idealista e o novo rei, ele desmonta essa guarda de cães de guerra e promete que ela nunca mais irá existir. O problema nisso que ele fez é que ele subestimou o quão esses Hatut-Zerazi, os cães de guerra, se tornaram aficionados pelo seu trabalho e também subestimou o
quanto o Hunter conseguia ter de lealdade e de adquirir novos seguidores para ele. Porque após muitos anos ali crescendo em Wakanda, ele conseguiu encontrar finalmente no Satoshi Zeraze a aceitação que ele tanto queria como um membro, um cidadão de Wakanda. Então ele se tornou muito leal e encontrou uma família que ele não sentia ali dentro de Wakanda. Ele encontrou isso dentro do Satoshi Zeraze. Então ele começou a ser muito leal aos seus soldados e muito leal ao grupo em si. E fez com que eles se tornassem mercenários contra a vontade ali do T'Challa de querer realmente acabar com esse grupo. Apesar desse conflito que ele tem com o irmão, apesar dele ter sido colocado para fora de Wakanda junto com os outros cães de guerra nesse momento em que o T'Challa decide colocar um fim no grupo, ele ainda é muito fiel ao Wakanda. E não só ele, como o grupo inteiro em si. Então, sempre que Wakanda precisava deles para ser defendida, eles se tornavam para lá e lutavam por Wakanda. O momento mais emblemático que a gente tem aqui nos quadrinhos é no momento em que a Shuri, sim, a Shuri, estava no comando ali de Wakanda a pedido do seu irmão, o rei. E nesse momento que ela estava no comando, eles estavam numa guerra contra Atlantis. E nesse momento ela reinstaura os Satoshi Zeraze, os cães de guerra, como uma força militar de Wakanda. O Hunter e os seus soldados da Satoshi Zeraze, eles conseguem defender o Wakanda com muito orgulho e com uma forma muito eficaz, e eles teriam até conseguido derrubar o rei Namor ali de Atlantis, se não fosse por intervenção do Homem-Aranha. A roupa do Lobo Branco, ela é muito semelhante à do Pantera Negra que o T'Challa usa, porém com algumas mudanças aqui e ali, só para diferença mesmo, tem uma forma mais de lobo mesmo e não de pantera. E assim como todas as outras armaduras e roupas ali de Wakanda, ela tem uma mistura de vibrânio na composição dela que a torna invulnerável a balas, facadas e muitas outras coisas. A roupa do Satoshi Zeraze, ela tem um poderzinho ali especial que outras não têm. Ela tem um poder de camuflagem, onde eles conseguem ficar literalmente invisíveis em qualquer espectro de luz que exista. Então, aliado a esse treinamento, eles ficam praticamente imperceptíveis para qualquer pessoa. Tudo graças à tecnologia que eles têm ali em Wakanda, que, como a gente já sabe, é um país extremamente desenvolvido tecnologicamente, e muito também graças a Shuri, que é uma mente muito inteligente ali por trás de tudo isso. Pelo menos aqui no MCU. O traje do Lobo Branco ali, o traje do Hunter, ele tem uma coisinha a mais que os outros Satoshi Zeraze não tem. Ele consegue criar uma imagem holográfica dele, um holograma, usando um terno branco e sem máscara. Então as pessoas não conseguem perceber que ele está com a armadura, com a roupa ali por trás desse holograma. Então ele pode ir para reuniões e não corre nenhum risco, porque se alguém vier atacá-lo, ele está protegido pela armadura e ninguém vai ver. Bom, isso daqui foram as principais informações ao meu ver sobre o Lobo Branco. Tem uma coisinha a mais aqui, outra ali, mas não é alguma coisa tão... Nossa, realmente precisamos saber isso sobre o Lobo Branco. E me diz aqui, o que vocês acham? Vocês acham que o Bucky realmente tem que ser o Lobo Branco e receber uma roupa muito parecida com a do próprio T'Challa, ali de Pantera Negra, só com os traços mudados ali para parecer mais com um lobo e realmente branco, né? Tem até alguma arte conceitual ali de fãs circulando na internet. Se eu achei essa arte, vocês estão vendo ela aqui. E me diz aí, vocês acham que tem que ser o Bucky? Vocês acham que tem que surgir um Hunter aí do nada, que já estava ali em Wakanda, só que a gente não via? Vocês acham que o Hunter pode ser a solução que a Marvel pode achar para o fato do Chadwick Boseman ter falecido e dar ele o lugar de Pantera Negra e colocar o Bucky então como Pantera Branca? Me digam aí o que vocês acham. Eu acho que eu vejo vocês amanhã com o vídeo falando do episódio de Falcão e o Soldado Invernal que saiu amanhã. E que, detalhe, terá um personagem inédito na Marvel, porque o roteirista da série falou que vai surgir um novo personagem que a gente ainda não viu. Não tem nada programado para ele em projetos futuros da Marvel e que ele gostaria muito de ver com o Thor. Então também me deixa aí que personagem você acha que é. Eu acho que eu vou assistir pra vocês amanhã. Falou!